Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um projeto Iniciação. Hoje o programa de número 125 e dando continuidade aí à série Vida e Obra do professor Henrique José de Souza. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, irmão Gilberto Catira. Boa noite, irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, no nosso programa Projeto Iniciação. Todo sábado nós realizamos, né, a partir das 20h40, né? 20h09, né? Todo sábado nós estamos aqui, comentando sobre assuntos bastante interessantes, né? E o projeto de iniciação é o projeto mais importante que um ser humano tem que realizar na sua vida, é isso? Então, o encontro nosso é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base é a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Não só a doutrina secreta, mas tudo que ela publicou, né? A doutrina secreta são 6 livros, né? Mas tem muito mais livros que ela publicou, né? A base é os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. E, evidentemente, a gente, com o encaminhar dos comentários, nós vamos abordando, quando necessário, os ensinamentos de grandes instrutores da humanidade através dos tempos e das civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e a receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era da Aquária. Muito bem. É importante que todos aqueles que desejam fazer o seu projeto de iniciação se filiem a uma escola iniciática. Escola iniciática, sempre devemos dizer, é aquela que segue rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. A pessoa pode escolher a escola que mais lhe aprover, mas nós convidamos aos interessados que venham fazer o seu curso na Sociedade Brasileira de Obiose, né? Então, como é que é feito esse ano já não é mais possível, o curso já está chegando no seu término, né? Estamos já partindo para outubro, né? Em novembro terminam os cursos, né, do ano, né? E quem quiser começar já no início do ano na Sociedade Brasileira de Obiose, no seu projeto, pode começar com o grau peregrino. Como é que a pessoa faz? Entra num mecanismo de busca da internet e coloca lá Sociedade Brasileira de Obiose. Ela vai encontrar o site de Obiose e no site, ela buscando, vai encontrar todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, esse é o caminho. A pessoa entra em contato. Lá tem o nome dos departamentos, o endereço, o telefone, e-mail, né? A pessoa entra em contato e marca o início do seu grau peregrino no departamento. É importante que a pessoa faça no seu departamento. As aulas são presenciais, né? Agora, então, isso aí é uma dica, né, que nós damos justamente para aqueles que querem começar o seu processo na Sociedade Brasileira de Obiose a partir do ano que vem. Já início do ano que vem, na segunda semana de janeiro, em todos os departamentos já começa o grau peregrino, que é o primeiro grau. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Finalizando esses 5 graus, a pessoa tem a possibilidade e o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose. Aí está, então, uma indicação importante. Aqueles que não tiverem um departamento na sua cidade ou morarem longe de um departamento,
ela tem a opção de fazer o EAD, ensino à distância. Então, a pessoa pode fazer o ensino à distância, aí também faz a mesma coisa, entra em contato com o departamento, faz a sua inscrição e recebe todas as informações de como proceder para fazer esse ensino à distância. É muito importante toda essa questão da iniciação, muito importante. Né? Devemos dizer também que outra finalidade do encontro nosso aqui aos sábados é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da era de Aquários. A Terra nunca passou por um momento tão importante. É o momento da passagem, o início da passagem para a quinta dimensão. Quinta dimensão planetária, no planeta. Né? Então, está tudo sendo transformado, está se realinhando tudo para que a evolução continue permanentemente, como sempre, agora numa Terra renovada da quinta dimensão. Muito bem. Então, essas aí são as informações iniciais que nós queríamos dizer, né, para os nossos irmãos. E relembrando que a data de hoje é muito importante, né? 28 de setembro. É a data da fundação espiritual da obra. Fazem 103 anos. A fundação foi justamente no dia 28 de setembro do ano 1921. Em 28 de setembro, naquela época, o professor Henrique José de Souza recebeu a mensagem de se dirigir à sua cidade sul mineira, São Lourenço, em companhia de Helena, sua contraparte. Em 28 de setembro de 1921, dá-se um acontecimento de grande expressão para a obra. Nessa data, o nosso mestre, já em São Lourenço, hospedado na pensão São Benedito, fazendo estação de água por questão de saúde, recebe outra mensagem para se dirigir a um determinado lugar da estância hidromineral. Henrique e Helena se dirigem a cavalo para a encosta do Monte da Esperança, hoje Montanha Sagrada, onde se dá a fundação espiritual da obra. Inclusive, o Templo de São Lourenço deveria ter sido feito justamente nesse lugar, onde houve a fundação espiritual da obra, quando o professor entrou em contato com seres de alta hierarquia para a fundação da obra, 28 de setembro de 1921. E devemos dizer que o Templo de São Lourenço deveria ter sido construído lá. Mas era uma fazenda, né, de propriedade particular, então não houve essa possibilidade. Mas o que hoje nós sabemos é que o templo foi construído em 1949, justamente no local onde se encontrava a pensão São Benedito. Pensão São Benedito, onde o professor se hospedou para depois participar da fundação espiritual da obra na Montanha Sagrada. Né? Nós dizemos que a sociedade passou por várias fundações, né? Devemos só relembrando, né? A Fundação Universal Cíclica, na ilha de Itaparica, no dia 24 de junho de 1899. Depois houve o professor montou a Comunhão Esotérica Samyama, que existiu de 28 de setembro de 1916 até 22 de setembro de 1919. Durou 3 anos e 3 meses e chegou a ter 150 membros. A palavra Samyama é sinônimo da palavra Samadhi. Aí tem o que nós já salientamos hoje, há 103 anos, a fundação espiritual da obra, no dia 28 de setembro de 1921, em São Lourenço, Minas Gerais, na Montanha Sagrada Morebe. Montanha esta que o povo chamava de Montanha Esperança, que fica na fazenda Santa Helena. A fundação ocorreu às 15 horas, na presença do Cavaleiro das Idades. Depois houve a fundação material, há 100 anos, no dia 10 de agosto de 1924, na rua Santa Rosa, 426, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. É a fase budista do trabalho do mestre. Né? Depois houve
o nome da sociedade, de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, foi mudado no dia 18 de maio de 1928 para Dharana, para a Sociedade Teosófica Brasileira, em homenagem a Helena Petrovna Blavatsky. E mais para frente, justamente em 1969, né, 28 de setembro também de 1969, é isso? Comemorando, naquela época, a fundação espiritual da obra, houve a mudança do nome de Sociedade Teosófica Brasileira para Sociedade Brasileira de Eubiose, no dia 21 de setembro de 1969. Esse nome deverá permanecer até a vinda de Maitreya Buda, que já aconteceu em 2005. E é claro que futuramente deverá mudar para um outro nome de acordo com a tônica do ciclo. Isso ainda não foi determinado, mas, conforme o mestre nos deixou escrito, ensinado, a sociedade deverá ter um outro nome. Isso conforme o professor, né? Justamente enquadrando-se na era de Maitreya. É como disseram, né? Tudo está em evolução, vai mudando, se adequando às condições do tempo, né, específico, né? Isso é muito importante, esse entendimento. Muito bem. Continuando aqui com o nosso trabalho a respeito da professor Henrique José de Souza, vida e obra, né? Nós vamos aqui abordar algo muito importante. É um trabalho denominado aqui, vamos aqui, um momentinho, é um trabalho denominado justamente aspectos da verdade. É isso. Nesse trabalho, Aspectos da Verdade, que foi publicada numa determinada Dharana, em tempos passados, logo em cima está escrito assim, JHS, a malícia é criadora da censura. E mais abaixo está escrito, por parte de Akadir, que é um ser também de enorme transcendência, está escrito, a censura é a parte grosseira da crítica. O nosso mestre sempre ensinou que a crítica não é inadequada, deve-se criticar. Mas a censura, não. A censura é a parte grosseira da crítica. Então, a pessoa censura, joga, ataca qualquer aspecto do qual ela não goste, né, de assuntos vários. Então, a censura não é boa, mas a crítica é necessária para que as coisas evoluam e assumam lugar no aspecto da evolução espiritual. Muito bem. Então, vamos ver aqui esse trabalho que chama-se Aspectos da Verdade. É uma coisa muito importante. Em 1874, ou seja, um ano antes da fundação da Theosophical Society, a HPB, ou Helena Petrovna Blavatsky, e o seu companheiro de trabalho, Henry Steele Olcott, encontravam-se na América do Norte. Em 1874, eles se encontraram pela primeira vez nos Estados Unidos. Exatamente meio século depois, ou seja, no ano de 1924, outro movimento teve lugar na América do Sul, Niterói, Brasil. Tal movimento, cuja aparição espiritual se dera 3 anos antes, já dissemos, né? 1921, Fundação Espiritual da Obra, agora em 24, deu a fundação material da obra. Né? Essa fundação trazia, por sua vez, como missão, preparar o advento da sub-raça complementar à primeira, visto que no final de todas as raças-mãe, as duas últimas sub-raças quase que se interpenetam. Ademais, na face da Terra, existem seres trabalhando para outra ronda, como disse um dos Kutumpas, é um ser de enorme hierarquia também, né? Quanto mais para uma simples sub-raça, embora destinada a servir à origem da última raça-mãe, a sétima, através dos esplendores do estado de consciência átmico ou crístico, como chama a própria teosofia. Então, aí, com a sétima raça-mãe, há o esplendor da consciência crística
na humanidade que lá existia nessa época, né? Justamente, isso é muito importante, então, para o planeta Terra no seu processo evolutivo. Há ainda como razão, até hoje secreta, da simultaneidade do aparecimento da sexta e sétima sub-raças, que está ocorrendo no Brasil. Sexta e sétima sub-raças estão aparecendo no Brasil. O fato de que, sendo uma representante de Budi e outra de Atman, esses dois princípios, se não puderem manifestar-se separadamente, formando ligados a Manas, a verdadeira tríade superior. Surgiu, pois, aquele movimento na América do Sul, com a fundação material da Sociedade Brasileira de Obiose, e realizada, como se sabe, a 10 de agosto de 1925. 24, digo. Claro, com um nome específico, Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, na época, como já disseram, né? Num domingo. E por isso mesmo, dia e mês e ano do Sol, por se tratar de um novo Sol espiritual, que vinha banhar o mundo com seus raios benfazejos. Então, exatamente os raios do Sol iluminando o planeta, né? Nessa fundação material da obra. Visto que a fundação espiritual se tinha dado há 3 anos, a 28 de setembro de 1921. A data que estamos vivendo hoje, 28 de setembro. Né? No cume de uma montanha sagrada, como acontece com todas as obras destinadas a grandes missões históricas. Monte Gólgota, Tabor, Sinai, Meru, Mori, etc. E também por ser sempre numa montanha que os manus fazem a escolha das sementes para uma nova civilização ou raça. Isso é um importante ensinamento do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Toda vez que ocorre algo, a expansão, a vinda de ensinamentos para que haja expansão da consciência da humanidade, esse contato com a divindade sempre se dá no alto de uma montanha. Isso. Então, aí está Monte Gólgota, relacionado a Jesus, Tabor, Sinai, Meru, Mori, e assim por diante. Tudo que acontece de grandioso na Terra acontece no alto de uma montanha. Então, as montanhas fazem parte desse aspecto importante da presença das consciências superiores na Terra. Né? Isso aí também se reflete também uma coisa muito importante. Né? No Egito, por exemplo, não existem montanhas, mas eles construíram montanhas artificiais que eram justamente as pirâmides. Olha só que interessante. Né? E as pirâmides se encontram em todo o planeta. Existem pirâmides aqui, restos de pirâmides, né? Aqui na América do Sul, dos povos sul-americanos, né? Dos povos americanos, digo, né? E também na Europa existem restos de pirâmides, e no Egito, indubitavelmente, o que nós conhecemos hoje. Então, toda vez que ocorre a fundação de um novo rumo para a humanidade, ocorre no alto de uma montanha. Isso é muito importante. Né? Então, tal como o movimento levado a efeito na América do Norte, 50 anos antes por Helena Petrovna Blavatsky, também o iniciado no Brasil foi precedido pelos mais desconcertantes fenômenos, como se verá quando a história da Sociedade Brasileira de Obiose for publicada. Então, fenômenos extraordinários aconteceram justamente devido à fundação, essas fundações que foram ocorrendo através do tempo. Né? Em resumo, a fraternidade de Yucatán, no México, está para o movimento espiritualista de Norte América como a de Machu Picchu, próximo a Cusco, no Peru. Está para a América do Sul como o núcleo central é o Brasil, para não dizer a Sociedade Brasileira de Obiose, como um colégio de iniciação física, moral e intelectual para todos aqueles que, desde já, queiram formar a privilegiada semente
do novo ciclo racial ou civilização portadores de melhores dias para o mundo. Já dissemos isso, já no início, que nós estamos passando para a quinta dimensão. E essa quinta dimensão existe sementes que produzirão justamente a eclosão dessa nova civilização. O nosso mestre dá uma data, um ano importante para que isso ocorra, que é justamente o ano 3005. Daí o nome do nosso grupo aqui, né? No YouTube, né? Justamente de canal Conexão 3005, né? No ano 3005, então, está disposto pela lei justa e perfeita o início de uma nova civilização na Terra. Não é a civilização pronta já, é o início de uma nova civilização. Nosso mestre dá mais 10.000 anos para que esse processo ocorra. E é claro que isso vai ocorrendo indefinidamente, até que a humanidade, no nosso ciclo evolutivo, atinjamos a 7ª raça-mãe, que é justamente o pináculo dessa evolução, dessa fase de evolução, e consiste em atingir justamente o nirvana, o akasha, né? A consciência crística. Né? Donde seu precioso lema, devido a essa essência, a necessidade de sementes específicas para o surgimento de uma nova civilização, o precioso lema da Sociedade Brasileira de Eubiose, ou Spes Messes in Semine, ou, do latim, né? Spes Mess in Semine, cuja a tradução é a esperança da colheita acha-se na semente. Isso é muito importante. Né? Já dissemos, já foi dito em Dharana, que a querida fraternidade esteve, que na referida fraternidade esteve Helena Petrovna Blavatsky, quando, muitos anos antes da fundação da sua sociedade, fez uma turnê em volta do mundo, demorando-se na América do Sul, inclusive no Rio de Janeiro. Aqui, nesse trabalho de Dharana, está descrito que ela esteve na cidade do Rio de Janeiro. Né? Igualmente, afirmamos que Mário Rosso de Luna, um grande escritor, astrólogo, astrônomo e filósofo espanhol, né? Quando da sua série Conferências Teosóficas na América do Sul, entre 1909 e 1910, confabulou com um dos membros daquela mesma fraternidade, por sinal presente em uma das conferências em Valparaíso, no Chile. E não ficaram aí apenas nossas afirmativas, pois chegamos a afirmar uma fraternidade gina em Mato Grosso, no Brasil, onde foram levadas as velhas lendas e tradições, para onde foram levados, devido às velhas lendas e tradições, o coronel Fawcett e seu filho, sobre os quais para hoje o maior dos mistérios. Fawcett sumiu, desapareceu nesse trabalho seu, né? Passando ora por mortos, ora por terem sido encontrados em uma tribo da região, compreendida entre os rios Colucem, Coluene e das Mortes, estando o filho casado com uma índia, filha da chefe da tribo, e assim por diante. A história é muito complicada, muito difícil, muito esotérica, né? A gente tem que estudar com muito afinco para ter algo importante. Eu quero dizer que o coronel Fawcett ele fez grandes estudos na biblioteca do Rio de Janeiro, a própria biblioteca que o Dom João VI trouxe para o Brasil. Foi o Dom João VI, quando ele trouxe a capital, tornou a capital do Rio de Janeiro como a capital do Império Português, ele trouxe consigo justamente todos os livros da biblioteca que existia em Portugal, né? Em Lisboa, e tornou-se, então, a nossa Biblioteca Nacional. Né? Hoje é a Biblioteca Nacional nossa. E assim por diante. Então, veja bem que importante. Devemos dizer que Dom João VI, quando retirou-se de Portugal, saindo das mãos, escapulindo das mãos de Napoleão Bonaparte, ele deixou muitos móveis no porto. Ele saiu às pressas.
Muitos móveis foram deixados no porto, esquecidos, né? Lá de onde ele saiu. Mas a biblioteca não, ele trouxe inteirinha para o Rio de Janeiro, está aí até hoje. E o Coronel Fawcett, ele estudou muito na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E lá tem documentos importantíssimos a respeito do Brasil e assim por diante, né? Repetimos, a fraternidade de Yucatán é francamente atlante. Ou melhor, como já dissemos, a fiel depositária da vitória da mônada ao passar por aquele estado de consciência, como exige a própria lei. E a prova a vamos dar através da mais preciosa de todas as chaves, que é a filológica. O termo Yucatán, de origem maia para uns, mas na realidade é Atlante, claro, né? Todas as civilizações que existiam aqui na América Central, do Sul, né? São derivados da civilização Atlante, não surgiram por acaso. São seres que derivaram da civilização Atlante, que sumiu por aquela inundação, né? Ou seja, o termo Yucatán, de origem maia para uns, mas na realidade verdadeiramente Atlante, não possui o significado que muitas pessoas julgam, embora o que vamos dizer seja todo desconhecido do mundo, como, aliás, é tudo quanto sobre o mesmo assunto já nos foi dado dizer. Yu de Yucatán, Yuga significa eu, e Catã, pedaço, fração, parte de um todo, etc. Neste caso, mesmo sem forçar a imaginação, temos lugar onde. Então, Yucatán significa lugar onde se acham os vários eus, mônadas, jivatimãs, ou o que quiserem dizer, dos remotos tempos de Atlântida. Olha só que coisa interessante, né? O próprio termo Yucatán com relação à projeção das mônadas, né? Dos jivatimãs e assim por diante, né? É muito importante, então, esse estudo, né? Seu outro nome, Anahuac, que quer dizer a terra salva das águas, demonstra sua verdadeira origem, podendo ainda ser decomposta em Anashuacan, ou seja, o reino da deusa das águas, Isis, Maia, etc. Nós estamos falando do isso, que nossa palestra aqui é o professor Henrique de Souza, Vida e Obra. Ele tem a parte específica da vida dele, né? Suas realizações, a ida à Montanha Sagrada, as fundações, e tem a parte, isso é obra também, né? Mas tem a obra escrita também, através das suas revelações. E, principalmente, uma parte desses escritos divulgados através da revista Dharana, como acontece com a referência que nós temos aqui, estamos abordando, né? Catã, por sua vez, procede de Cat, Kut, etc., de onde se originam os termos tirados pelos tibetanos e nabatianos, Kutume e Kutame, ambos com excelso significado de super-homens, sem deuses ou metade divina, metade humana, na mesma ração de Mahatmas, Jinas ou gênios. Então, isso aí, a gente vê que esse termo de Kutume vem justamente dessa origem específica e significa seres de alta hierarquia. Na verdade, Kutume não é um ser unicamente, é uma linha específica da evolução, da constante no universo. O universo, como nós falamos, é sistema solar e Terra especificamente, né? Então, é muito importante esse conhecimento. Não podemos, não esqueçam os meus espíritas e também os teosofistas que o termo Kate Ting, que se deu a um elemental, tido como o espírito de uma oriental das experiências de William Crookes, e que deixou em poder deste um cacho de cabelos, está dentro do mesmo étimo para provar que a sua origem bem outra é a fraternidade Jina. Tudo vem da fraternidade Jina. Aí, então, é citado os trabalhos de William Crookes e de Allan Kardec também. Está tudo ligado dentro do processo de evolução da humanidade. Foram processos extremamente importantes, determinados por quem? Pela lei cósmica justa e perfeita. Então,
E assim, mais acertadamente, deveria chamar-se de Kate Queen. Este último termo, como feminino de king, ou rei em inglês, para se provar que se tratava de uma rainha, ou chefe ou guia de outros elementais, ou mesmo ginas, desde que tal categoria de seres compreende uma série que vai dos menos aos mais elevados ou evoluídos, na razão centenária das coisas, isto é, desde o Mahatma, ou homem perfeito, ao ser do mais inferior reino da natureza. Então, tudo isso se concerne dentro de um aspecto uno, né? Unitário. Né? Nada acontece por acaso e tudo é uno. Todos esses acontecimentos que a gente vê na Índia, no Egito, na Pérsia, na América, na Europa, na América Central, tudo isso está unido dentro de um contexto evolutivo específico. Nada está livre, está tudo dentro faz parte do mesmo contexto. Né? Mesmo contexto, muito bem. O mesmo se pode dizer daquele famoso elemental que muito auxiliou Helena Petrovna-Blavatsky nas suas materializações e outros fenômenos que foi obrigada a realizar para atender às exigências dos teosofias da primeira ordem. Ora, digo, incapazes, como as crianças, de acreditar em algo ou cumprir o seu dever, sem que antes lhe deem brinquedos ou doces. Então, por isso a gente vê que a Helena Blavatsky, assim também como o mestre, no início do seu trabalho de obra, eles traziam materializações, levitações, e esses seres elementais e outros seres, né, providos de instâncias adequadas, auxiliavam-nos a realizar esses prodígios. Sempre lembrando que esses prodígios foram realizados nas reuniões iniciais do trabalho de obra, porque a humanidade geralmente se reúne através da curiosidade. Então, fazer prodígios, materialização, levitação, é uma curiosidade. E realmente aconteceu com o mestre isso, né? No início, reuniam-se muitas pessoas para ver o mestre realizando esses prodígios. Num determinado momento, o mestre começou a falar de filosofia. Parou com esses assuntos, parou de realizar esses fenômenos e começou a falar de filosofia. Aí, nesse momento, a quantidade de pessoas que participavam das reuniões diminuiu. Diminuiu enormemente. Mas ficaram pessoas que estavam ali justamente para atender às exigências da lei cósmica justa e perfeita. Foi assim que o professor, então, formou os seus primeiros grupos de estudiosos, de adeptos, de seres que o seguiam, para a realização dessa obra na face da Terra. Esse ser que ajudava Helena Petrovna-Blavatsky nos seus processos todos, que dissemos, né, de materialização, etc., né? O seu nome, John King, era John King. Tem a mesma origem que o de Kate King, visto que John, João, Jean ou Gina, significa tudo a mesma coisa. E King é como vimos, rei, chefe, guia. Para maiores elucidações de tudo quanto estamos anunciando, então, é importante falar aqui com palavras específicas, interpretando o estilo marajoara da capa da revista Dharana, número 91 e 94. Então, aqui o mestre, né, juntamente com os seus acompanhantes, seres superiores, deram esta definição a respeito de tudo aquilo que nós vamos falar agora. Né? No caldeamento dos ramos de famílias de velhas civilizações, inclusive a Atlante, ou seja, da descida das mônadas pelo místico itinerário de Ó, para a formação das respectivas sexta e sub-raças do ciclo ariano, que abrange as Américas meridional e setentrional, destaca-se o ramo Xoxone, do qual brotou o nome Chichimeca, irradiando-se outros como Tolteca, Nahuatl, Maia
Quichua, Central, etc. Os quichuas habitaram Guatemala e México. Olha só, esse grupo, né, humano. Os quichuas habitaram Guatemala e México, que eram justamente lugares onde estavam civilizações oriundas de Atlântida. Né? Então, habitaram Guatemala e México, enquanto os toltecas, como antigo povo mexicano, foram suplantados pelos astecas, cujo último imperador, Guatizamín, foi mandado supliciar por Fernando Cortés. Fernando Cortés, um espanhol, né, que esteve realmente na América, na conquista, a conquista da América feita pelos espanhóis. Na verdade, ele acabou derrubando todos esses impérios. Ele teve uma importância, importância de derrubar esses impérios. A pessoa pode dizer assim, puxa, o Cortés fez isso, foi uma coisa bárbara. Podemos dizer sim ou não. Acontece o seguinte, que isso aí faz parte da ciência iniciada das idades como a ação da lei justa e perfeita. Era necessário, não é bem nem mal, foi o necessário que Fernão Cortés viesse, assim como Pizarro também, que derrubou o Império Inca, né? Foi necessário que esses dois viessem e fizessem demolir essas civilizações, para que os europeus se expandissem pelas Américas, né? Constituindo a base, evidentemente, como disse, de uma nova civilização nos tempos modernos. Né? A grande civilização maia, da qual se ocuparam eminentes teósofos, como o genial polígrafo espanhol Mario Rosso de Luna, em sua contribuição para o estudo dos códices Anahuac, intitulado La Ciencia Hierática de los Mayas, ocupava, antes da invasão tolteca, toda a costa oeste da América Central, e depois o estado atual de Tabasco, até o Tamaulipas. Encontra-se hoje nos estados mexicanos de Chiapas e de Tibázaro, na península do Yucatán, e na maior parte de São Salvador e Honduras. Originariamente, divide-se os maias em 3 grupos. Olha só, originariamente, então, vamos ver a divisão dos maias. Originariamente, do tempo da chegada de Fernão Cortés, e depois desapareceu. Né? O primeiro grupo é dos maias de Guatemala, subdivididos em 3 subgrupos, Nan, Quiché e Poconche. O segundo grupo, o dos Yucatán, Tabasco e Chiapas, subgrupos, Tizantal e maias propriamente ditos. E o terceiro grupo, dos Huasteques, o mais importante, veja agora veja só que importante, o mais importante, que era o mais importante, o homem superior, ouça-se bem, é um grande crítico, principalmente na sua máscara visível oculta, uma outra que ele não pode mostrar para fora. Aí já falamos no início, né? A diferença entre a crítica e a censura. A crítica é necessária, a censura não. Não é bom a censura. A crítica é importante para estabelecer justamente a troca de ideias, a elucidação de problemas, de dúvidas, assim por diante. É um ser que, possuindo, o homem superior, é um ser que, possuindo determinada função na Terra, possui, de fato, natural e esclarecida visão em relação aos demais seres e coisas. É o ajustamento no conjunto de semelhante visão e intuição que lhe dá a faculdade de criticar. Então, a capacidade de criticar deve ser realizada por seres que tenham qualidade para isso. Né? Criticar é algo difícil, porque a crítica tem que ser baseada na ciência iniciática das idades, senão ocorre o erro. Criticar por criticar, não. A crítica tem que ter um embasamento na ciência iniciática das idades. A arte do verdadeiro ocultista consiste em aperfeiçoar, pelo poder da crítica, não só o que ainda lhe resta de imperfeição, como aquilo que claramente se apresenta através dos seus semelhantes, que deve considerar completamente diversos de censura. Censura não, crítica sim. E nada disso influi para não reconhecer as virtudes dos outros
ao invés dos seus defeitos, quando no silêncio solene das nossas meditações, que tanto vale pela do nosso sepulcro interno, relembrarmos como sublimes exemplos para nós mesmos. Quer dizer, então, muito importante. A crítica, na verdade, não significa criticar o defeito dos outros, mas sim ter como base a nossa experiência própria da nossa individualidade, que é representada pelo nosso Deus interno, né? Muitas vezes passamos por maus julgadores, frequentemente. Somos chamados de maus julgadores e falsos juízes. Isso é frequente. Se não por aplicadores de castigos morais, principalmente aos olhos daqueles que, possuindo o lastro maior de defeitos, não podem admitir nem de leve se critique o que eles não deixam de transparecer aos olhos do mundo. Esses são os jesuítas muito mais indignos do que os outros, que humildemente se deixam criticar por aqueles que paternalmente, muitas vezes retendo no peito a grande dor produzida por essa maneira de agir, o fazem, na certeza plena de estarem praticando o bem, quando não é por amor ao próprio bem, ao desejo incontido de ver felizes os que sofrem na vida por descaso de si mesmo, como se fosse possível enganar a voz da razão ou do silêncio, que outra não é, senão a do eu interno ou consciência imortal. Então, a crítica não deve ser levada a efeito como justamente criticando o defeito dos outros. E a crítica deve ter baseado nas qualidades internas nossas, naquilo que nós conseguimos dentro de nós, né? É muito fácil julgar, é muito fácil julgar. Jesus falou, não julgueis para não serem julgados. Então, o julgamento não faz parte da nossa natureza. Nós não temos como julgar alguém. Só Deus pode fazer isso. Só a divina lei, justa e perfeita, tem a capacidade para julgar. Tanto que o Mestre Jesus, o Cristo, está na Bíblia, está no Evangelho, né? E nos seus últimos instantes, antes de expirar, conforme diz o Evangelho, ele disse assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não é isso? Então, Jesus não criticou, não atacou. Ele podia ter atacado, criticado, né, como última ação da sua vida, se exterminando. Mas ele disse, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles são ignorantes. Tem que ascender até o cume da consciência superior para entender justamente qual seria a adequada ação nesse caso. É incrível, né? A gente pensar a humanidade ou um grupo de pessoas crucificou um anjo celestial. Isso é inadmissível. Se a gente pensar bem, é inadmissível a gente pensar nisso, né? Um grupo de seres crucificou um anjo celestial. E mais, isso não foi só naquele tempo, não. Eu sempre falo aqui, numa consequência direta desse entendimento, se Jesus hoje nascesse, viesse se incorporasse num corpo físico e começasse a pregar, ele seria perseguido também, novamente. A humanidade continua nesse estágio, né? Jesus seria perseguido, judiado, caluniado e preso. Então, por quê? E principalmente por aqueles da religião. Olha só que importante, hein? Principalmente aqueles que se dizem seguidores de religiões. Não suportariam novamente a expressão da verdade dada por um anjo celestial. Por isso que Jesus era muito expresso nesse sentido, expressando o sentido universal de não julgueis para não serem julgados. Isso é muito importante, esse entendimento, né? Não vemos todos esses princípios hermeticamente expostos, refletidos na qualidade mãe de toda obra de arte, né? Isso tudo nós estamos falando, e são expressos nas obras de arte. Os grandes seres, artistas, né? Artistas, digo, compositores, escultores e outros tantos, pintores, expressam essas verdades, que são seres de elevada hierarquia, né? Ou projeções das elevadas hierarquias, eles refletem na parte física aquilo que existe no universo hiperfísico, no universo superior, na lei justa e perfeita, né? Não foi superando, graças à infatigável autocrítica
que a arte foi perdendo todas as imperfeições de uma técnica insuficiente, de uma valorização inadequada, de uma expressão errônea, até alcançar a obra-prima definitiva que palpita de modo vago como a ideal perfeição no interior da sua própria alma? Aí está, então, né? Isso é muito importante, né? A arte significa a superação do indivíduo. A arte verdadeira, né? A superação do indivíduo com relação às suas próprias imperfeições. Por quê? Porque ele torna-se um veículo das esferas superiores para realizar a arte. Na verdade, o homem não faz nada. É isso? Um determinado escultor da antiguidade, ele disse isso, né? Ele falou isso. Perguntaram para ele, como é que você consegue, de um granito, consegue fazer tantas coisas bonitas, né? Então ele falou assim, a verdade é o seguinte, a obra de arte já está nesse granito, já está impressa nesse granito, dentro do granito. Eu apenas tiro os excessos. Olha só, ele falou assim, eu apenas tiro os excessos para sobrar justamente no final a obra de arte, né? É muito importante. E a arte vital, a arte da evolução humana, é bem superior a todas as artes, porque é a arte por excelência. A arte da evolução humana é a maior arte que um ser humano pode fazer na Terra, que é justamente o seu processo de iniciação. É uma arte específica, espiritual, extraordinária. O mundo é uma grande tela. Olha só o que diz esse pensamento aqui. O mundo é uma grande tela que o verdadeiro teósofo ou ocultista, como eterno criador, deve aperfeiçoar cada vez mais, a si mesmo se aperfeiçoando. Olha só que interessante, né? Sócrates e Platão, com as suas ideias arquetípicas e cuja concepção se chega precisamente através da supercrítica, dão-nos o fundamento da moral e da arte, sendo os luminares dos dois cumes humanos, no século máximo da Grécia, Péricles e Fídias. A crítica, assim libertada, é o veículo por onde se verte e condiciona a força criadora do pensamento consciente, desde a imperfeição das formas físicas até as tortuosidades do caráter a serem aplainadas. O verdadeiro teósofo, graças a uma crítica oportuna, projetará sempre sobre os corpos e as almas a perfeição do arquétipo, como uma verdadeira invocação à latente perfectibilidade de tudo quanto existe. Então, o verdadeiro teósofo, conforme nós vemos aqui nesse estudo, o verdadeiro teósofo é aquele que serve de veículo para a consciência universal. Esse é o verdadeiro teósofo, aquele que atingiu uma consciência superior, né? Um adepto. Ele torna-se um veículo da consciência superior e plasma na Terra, tanto nas condições humanas, no comportamento e nas artes, a perfeição existente nos planos superiores, né? Então, aí, fechando essa questão toda que estamos enfocando, neste caso, a crítica é o mais poderoso veículo da evolução humana. Olha só que importante. A crítica é o mais poderoso veículo da evolução humana. A crítica é importante e necessária. É impossível existir um planeta ou uma civilização ou qualquer coisa, em qualquer ponto do nosso sistema solar, onde não haja crítica. A crítica é importante, desde que feita com bases superiores, bases fundamentadas na lei do amor e do perdão. Veja bem, a crítica baseada não a crítica só por criticar, não. A crítica tem que ser baseada nos fundamentos do amor e do perdão, como ensinado pelo nosso excelso Mestre Jesus Cristo. A crítica não como um ato de condenação ou de julgamento, uma crítica como ato de colaboração para efetuar as transformações, para que sejam efetuadas as transformações necessárias na evolução do espírito humano e de toda a humanidade. Razão por quê? Não se deve deixar de criticar, devendo-se, porém, saber criticar.
Olha só que importante esse conhecimento. Não se deve deixar de criticar, mas é necessário saber criticar. E foi baseado nesses princípios, né, que o professor escreveu essa obra extraordinária da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é Eubiose, a verdadeira iniciação. Então, é muito importante esse trabalho que nós falamos aqui a respeito dos aspectos da verdade. Aspectos da verdade. Nós vamos continuar agora com a nossa apresentação e vamos a um outro ponto muito importante aqui. Vamos aqui, um momentinho só. Vamos aqui pegar um outro ponto importante, um momentinho só, para continuar, né? 53. Agora, 50. Muito bem, vamos aqui nos localizar. Vamos falar agora especificamente sobre a eubiose, né? Estamos falando sobre o professor Henrique G. de Souza, e falar sobre a eubiose é falar sobre ele, né? Porque isso aí é um trabalho sem ímpar do nosso mestre, né? E o nosso mestre falou que ele realizou na vida o que muitas coletividades de seres realizam através de rondas e mais rondas. Ele fez isso numa vida só. Foi um trabalho importantíssimo. Por isso que essa apresentação sobre o professor Henrique G. de Souza, vida e obra, é de uma enorme importância para a reflexão de todos. E todos nós devemos, quando a gente quer evoluir, nós devemos olhar para o mestre e, exatamente, praticar aquilo que o mestre fez. É isso. Por exemplo, Buda se iluminou. Como é que uma pessoa pode se iluminar? É vendo a vida de Buda e fazer o que ele fez. É isso. A pessoa pode olhar para Jesus o Cristo. Como é que ela deve... Qual é a opção que ela tem no seu comportamento? É justamente constatar as ações de Jesus Cristo e realizar o processo de transformação necessário dentro de si mesmo, né? Então, vamos ver agora a questão da eubiose. Vamos ver. A fim de preparar a humanidade para um novo ciclo que vicejará após os cataclismas que advirão nesse fim de ciclo apodrecido e gasto, cataclismos econômicos já em franco desenvolvimento, sociais, em elaboração de há muito e telúricos, não duvide o leitor dessa afirmação. É necessário que a Sociedade Brasileira de Eubiose, ou antigamente Sociedade Teosófica Brasileira, cumprindo um dever, também indique uma nova didática, um novo processo de educação e formação das gerações futuras. Essa é a função fundamental da eubiose, justamente trazer uma nova didática, justamente um novo processo de educação e formação das gerações futuras. A HPB trouxe um grande processo de entendimento, né? Que a sociedade ocidental não conhecia. É isso. Ela trouxe conhecimento da Índia, do Tibete, dos mundos internos do Tibete, do Egito e assim por diante, né? Nunca o Ocidente teve um fluxo, um acervo de conhecimentos tão profundos a respeito da ciência inicial das idades. Mas é claro que isso aqui deve estar... E o nosso mestre, como sequência desse trabalho de Helena Petrovna Blavatsky, ele trouxe um processo de síntese desses conhecimentos, focando justamente nesse momento evolutivo que nós estamos passando, que é justamente o terceiro milênio, justamente a era do Avatar, a Maitreya. E isso tudo, a Sociedade Brasileira de Eubiose tem e os seus membros e auxiliadores têm essa função específica de divulgar uma nova didática, um novo processo de educação, é isso? E uma formação de gerações futuras. Trata-se de uma ciência universal, de um processo para a implantação progressiva da Gupta Vidya em todas as mentes. Diz respeito ao homem sob o ponto de vista individual e coletivo. Então,
Esse trabalho é individual e coletivo. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele deixou o seguinte ensinamento, que eubiose é teosofia posta em prática. Olha só, eubiose é teosofia posta em prática. A HPB trouxe um grande cabedal de conhecimento. O nosso mestre também trouxe um grande cabedal de conhecimentos, mas o principal função e aspecto do nosso mestre é a praticidade, pôr em prática. Pôr em prática para quê? Para realizar a transformação da humanidade nesse terceiro milênio. Chegou a hora. Chegou a hora daquilo que o mestre Jesus falava, da separação do joio e do trigo. Ele falava do fim dos tempos. Isso, na tônica dele, ele não podia falar de outra maneira, fim dos tempos. Mas hoje nós entendemos, de maneira mais abrangente para nós, mudança de ciclo, mudança dos tempos. Mudança de uns tempos onde prevaleceu a insensatez, a desonestidade, a ignorância, para mudança para um processo de uma nova didática, onde a humanidade deverá atingir justamente uma situação de elevação crística, búdica e assim por diante, condizente com uma nova civilização. Então, por isso que essa transformação proposta pela eubiose, através do professor Henrique de Souza, diz respeito ao homem sob o ponto de vista individual e coletivo. Não é um programa ou doutrina forjada por um grupo de intelectuais românticos. Veja bem, a eubiose não é um grupo de pensamentos formado por um grupo de intelectuais que se reuniram para formar um clube, uma sociedade. Não é bem isso. Sabemos que o mundo não a quererá aceitar agora, pois é uma ciência para uso no próximo século. É claro que a humanidade não aceita ainda a eubiose nos termos em que ela indica, né? Porque a humanidade como um todo ainda não está preparada para os conhecimentos da eubiose. Agora, os conhecimentos da eubiose traz a oportunidade da transformação dos comportamentos para que o ser humano passe a compreender o futuro da humanidade nesses termos, justamente no caminho da terceira para a nova civilização através do terceiro milênio, né? Contudo, os homens são livres desde já para abraçá-lo ou não. Eubiose, as pessoas são livres para abraçar ou não. Muitos reclamam, né? Tem gente que reclama, já reclamaram comigo isso aí. Que a eubiose é uma ciência, é uma escola oculta, né? Fica oculta. Como é que pode ser oculto? Devia ser livre. Mas, na verdade, o ocultismo, no caso, tem um aspecto transcendental. Veja bem, a eubiose não é secreta. Logo, eu devo dizer o seguinte, não existem segredos no universo. Eu vou repetir, não existem segredos no universo. Tudo é passível de ser conhecido pela consciência do universo. Agora, existe a parte oculta. A parte oculta é aquela relacionada justamente a esta não compatibilidade do pensamento comum com aquele conhecimento que está sendo expresso. É por isso que a eubiose ela se comporta ocultamente por esse motivo. Porque Jesus dizia o seguinte, não jogueis pérola aos porcos. Jesus também falava isso, não atireis pérolas aos porcos. Os discípulos de Jesus queriam pregar todo aquele conhecimento para a humanidade, para os gentios, para aqueles que não acreditavam em Deus. Então Jesus disse assim, não façam isso. Ide e pregai para a casa de Israel. Ide e pregai para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Que lá estavam realmente remanescentes da Atlântida. E Jesus veio fundar uma nova civilização e veio redimir aquelas consciências que estavam ali na casa de Israel. É isso? Todos aqueles seres que estavam ali na casa de Israel eram seres da Atlântida e estavam ali para receber a possibilidade da sua redenção. O Mestre Jesus jogou a oportunidade, mas eles não entenderam, não aceitaram e fizeram ao máximo, crucificaram um anjo. Né? Crucificaram um anjo. Então, por isso que se diz, contudo, os homens são livres,
desde porque pode abraçá-lo ou não. Então, a eubiose não é uma entidade secreta ou oculta, porque está oculta de todos. Não. É oculta porque, para que a pessoa entre na eubiose, é necessário que ela bata na porta. É isso? Jesus, num dos ensinamentos de Jesus Cristo, ele falou o seguinte: batei e abre-se-vos-á. É preciso bater na porta. E quando a pessoa bate na porta, a lei cósmica justa e perfeita abre essa porta. Então, se a pessoa quer vir para a eubiose, ou outra escola iniciática, mas eu estou falando específico para a eubiose, ela tem que bater na porta da eubiose. E a porta vai se abrir. Aí, então, ela vai ter a possibilidade de estudar as coisas que o povo chama de oculto. Ou muita gente fala de coisas ocultas. Mas não são coisas ocultas. É aquilo que a consciência comum não pode ainda abordar, por não ter ainda capacidade para entender. E muito mais, ela pode abordar esses conhecimentos e fazer mau uso desses conhecimentos. Isso é mais importante. Isso. Então, um dos fundamentos das escolas iniciáticas é fazer com que o indivíduo preste juramentos. Não é de agora isso, não. Isso vem desde a antiguidade. Prestar juramentos para não usar esses conhecimentos contra a humanidade, e sim a favor da humanidade. Aliás, nós sabemos que isso aí houve um reflexo, né? O juramento de Hipócrates, né? Todo médico, né, ele tem que jurar, quando recebe o diploma, usar aqueles ensinamentos para o bem da humanidade. E outros tantos, né? A farmácia, a medicina e a engenharia, muitos, a gente podia elencar aqui uma série de profissões em que é necessário fazer o juramento. E na antiguidade era assim. No Egito, por exemplo, se um aluno fosse estudar com um arquiteto para realizar obras arquitetônicas, ele tinha que jurar, utilizar aqueles conhecimentos da arquitetura para o bem da humanidade. Então, isso é muito específico na questão do comportamento do ser humano diante da escola iniciática. Prestar juramentos, assumir compromissos. E esses compromissos que a pessoa assume não dizemos que é perante Deus, não é perante a si mesmo, perante a divindade que está dentro dele. Porque Jesus diz: vós sois deuses. Quando a pessoa jura usar aqueles conhecimentos obtidos para o bem da humanidade, é algo importantíssimo. E se ela não fizer o que deve ser feito, ela vai responder por um karma pesadíssimo. Então, essa questão do entendimento do lado oculto da sociedade brasileira de eubiose. Nós vamos, depois, no próximo encontro, continuar com o assunto, né? Estamos encerrando aqui por hoje. Depois nós continuamos o assunto e agora eu passo a palavra para o nosso irmão Antônio, nosso irmão né, que está conduzindo aqui a nossa reunião, Carlos Nascimento, para que ele abra agora a segunda parte da nossa reunião, com a participação de todos. Né? Todos podem perguntar ou emitir suas opiniões e assim por diante. Muito bom, professor. O senhor falar do nosso mestre JHS, né? E o senhor lembrou bem, hoje é a data que comemora a Fundação Espiritual da Obra. A gente vai se embrenhando em tantos assuntos, em tantas coisas, né? Civilização Atlântida, e eu gostaria que o senhor falasse sobre essa ligação desses povos da América Central, América do Sul, que tem uma ligação muito forte, né, professor, com os vestígios de Atlântida, né, os maias, os astecas e os incas, né? Devemos dizer que não só os maias, os astecas, mas os tupis também. Os tupis no Brasil, eles têm uma descendência atlântica. Eles foram encontrados ali no mar, nesse mar que está justamente, qual é o mar ali? Do Caribe, né? No Caribe. Eles estavam vagando pelo Caribe, na época que os fenícios vieram para o Brasil, isso para a nossa região, isso há mais de 2.000 anos, né?
Aí os fenícios trouxeram os tupis para o Brasil. Os tupis têm uma base atlântica também, né? Então, todos eles têm uma base atlântica. E tem uma similitude muito grande entre as construções deles com as construções do, do, justamente dos egípcios, né? Os maias construíam pirâmides, né? Tinham pirâmides, né? Pirâmides, né? Então, é uma coisa impressionante, né? Essa similitude. Além disso, nós temos que considerar que a evolução humana é una. Né? Então, para que a evolução humana seja levada avante, é necessário trazer aqueles conhecimentos do Oriente para o Ocidente, para a formação de uma nova civilização, e a transformação também da consciência na América. Não só teve, não ocorreram só o aparecimento de seres elevados, mestres no Oriente e na Europa. Aqui nas Américas também tem uma série, se a gente for estudar, isso na biologia a gente estuda, uma série de nomes indicando seres de alta hierarquia, transmitindo conhecimentos para esse povo maia, né? Justamente para quê? Para fazer a redenção desse povo. Fazer a remissão, a redenção desses povos que são oriundos de Atlântida em direção de uma nova civilização. Então, nada acontece por acaso. Isso. Tudo é relacionado à questão da oportunidade que Deus nos dá a todos, né, para atingir um processo evolutivo superior. Não é isso? E agora, para que isso aconteça, é necessário que as pessoas entendam a si mesmo, entendam as suas limitações e promovam o despertamento da sua consciência com relação a essa natureza deífica interna. Muito bom, professor. Antes de passar para você, Gilberto, eu queria lembrar, o Cláudio, professor lá da Moca, ele lembra que o departamento está completando 24 anos hoje, né? Parabéns a todos que fizeram parte dessa gloriosa data. O senhor participou dessa inauguração, professor? Ou o senhor estava lá Não, no Sumaré? a Moca foi fundada no ano 2000. Eu Isso, comecei a dar aula na Moca no ano 2001. Portanto, 2001. foi justamente há 23 anos. Né? Hum. Então, demorou um ano para fazer. Mas eu dava aulas em outros departamentos. Né? Eu dava aula em São José dos Campos, dava aula aqui no departamento da Lacerda Franco, em outros departamentos, né, do interior, mas num determinado momento eu fui convidado para a Moca e permaneci. Depois dei aula no Sumaré, em Santana, né? Isso. Dei aula em vários departamentos, e dava aula simultaneamente em vários departamentos. Né? Mas agora, atualmente, eu me fixei na Moca. Né? Estou agora, desde 2016, desde 2016 que eu estou participando das atividades da Moca. Então é isso, parabéns a todos aí. Mas eu comecei a dar aula na Moca no ano 2001. 2001. Eu dou aula, na verdade, aqui na Eubiose eu dou aula há 28 anos. 28 anos. Viu, Gilberto, você tem alguma consideração a fazer? Muito bem, que maravilha, né? Bom, pessoal, bastante gente aqui comentando no chat. Então, aproveitar e pedir aos que estão nos acompanhando aqui ao vivo ou na aula ou no programa gravado, deixa o seu like aí no vídeo, é importante aqui para a relevância, né, do canal aqui dentro da plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo e passando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal para receber, e ative, né, aí as notificações, você recebe as informações, recebe quando tiver alguma atividade nova aqui no canal, isso vai sendo atualizado. Então, isso nos ajuda também. E compartilha o conteúdo, né? Manda esse link para alguma pessoa que gosta desse conteúdo, para que a pessoa tenha acesso. Hoje é o número 125, programa de 125, só do projeto Iniciação, ou seja, apenas desse programa temos 125
episódios aqui, 75 vídeos, né? Então tem muito material. O professor sempre fala aí do peregrino, né? Comenta. Então, assim, para aqueles que têm a pretensão de ingressar, de obter informações mais ou menos do conteúdo, pelo menos os tópicos, nos programas aqui, apresentados aí pelo professor, né? Com 28 anos aí de aula nos departamentos, é mais que autoridade para falar do assunto, então é a melhor porta de entrada, é a melhor referência no momento aqui para ter informação a esse respeito. Outra coisa, hoje é o terceiro programa da série que o professor Walter está fazendo a respeito do professor Henrique José de Souza. Para quem não viu os anteriores, né, se tivermos outros 2 programas, acredito que terá algum outro, ainda não sabemos, o professor vai falar daqui a pouco. Mas aqui no canal a gente vai deixar uma playlist separado só dessa série. Então, quem quiser depois ir lá no canal assistir todos os vídeos só da série do professor Henrique José de Souza, vai estar separado numa playlist. Então, todos os vídeos que tiverem dessa série vão estar separados, você consegue assistir na sequência, então facilita ali a busca, né? E você consegue assistir, vale muito a pena para quem não viu os outros 2 programas anteriores, vão estar aí disponíveis. E é isso, professor. Vamos lá, Carlos. Muito bom, professor Gilberto. Eu vou passar para uma pergunta. O Guilherme Guazelli Neto coloca o seguinte: montes e pirâmides sugerem raios que recebem raios solares. Os iluminados que indicam a ascensão da pineal? Veja bem, é interessante que nada acontece por acaso. Nós temos um monte, né? Nós temos o ponto principal do monte, que é o seu ápice, né? E a base, né? O monte, na verdade, hipoteticamente, ele dá uma ideia justamente da unidade e a base é a diversidade. A pirâmide é assim, Tanto que o professor Henrique José de Souza nos diz que se nós olharmos para a nossa constelação do Cruzeiro do Sul, nós vamos ver 4 estrelas e uma intrusa no meio, né? Uma estrela no meio, chamada estrela intrusa, que ela está um pouquinho deslocada. Mas o nosso mestre diz que, ao observarmos essa constelação, isso, do Cruzeiro do Sul, é como se nós estivéssemos vendo uma pirâmide pela base. Isso. Vendo pela base e vendo o seu pináculo lá em cima, né? Então, tudo isso representa esta... É que nem um iceberg também, né? Um iceberg tem uma ponta e aqui na profundeza, a maior parte do gelo está na profundidade, né? Então, na verdade, o monte representa simbolicamente, esse processo evolutivo, né? Da base para o pináculo, né? Da base para o pináculo, né? Então, por isso que eu acredito, e eu acho que é nessa base também, que a lei sempre traz as suas revelações no alto dos montes, para justamente deixar bem claro que tudo vem do alto, né? No meu entendimento é isso. Tudo vem do alto para baixo, né? Então, e além do mais, quando o mestre vai para o monte, ele se isola, né? Ele fica isolado das influências terrenas, né? O nosso mestre Jesus, o Cristo, ele teve um pináculo da sua existência na Terra, justamente no Monte das Oliveiras, né? No Monte das Oliveiras, ele teve todo aquele processo de encontro com a divindade, sozinho. O interessante é que nunca ninguém fez essa pergunta. Eu nunca vi ninguém numa religião falar sobre isso. Se Jesus estava sozinho, como é que a gente sabe essa história através do Evangelho? Quem viu? Ninguém viu. Não é verdade? Jesus estava sozinho. Ele falou com a divindade, trocou ideias. Ele se dispôs a servir a divindade.
Ninguém ouviu nada, mas no Evangelho está escrito tudo o que aconteceu. É claro que o Evangelho foi escrito por seres que foram veículos da divindade e trouxeram justamente o relato, esses veículos, esses seres superiores, através dos veículos, eles trouxeram o relato do que aconteceu justamente no Monte das Oliveiras, porque Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram, eles pediu para os discípulos ficarem aguardando, né, montando guarda, né, e tanto que depois, quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo. Né, e Jesus fez uma advertência para eles, porque eles não deviam dormir. Né? Então é muito interessante, né? Então é sempre assim, é um monte, está sempre realizado, é onde está sempre sendo realizado um processo de elevação espiritual da humanidade. É interessante que a gente não vê a gente não vê citação nenhuma em lugar nenhum. Na eubiose tem essa citação. O nosso mestre chama a atenção para esse fato. É muito importante esse entendimento. Muito bom, professor. O Guilherme Gazelli continua. O julgamento advém dos adjetivos? O julgamento são adjetivos, né? A gente tem inúmeros adjetivos, né? O que é adjetivo? Aquilo que dá qualificação. Né? É aquilo que dá qualificação. Bem ou mal. Então, uma pessoa pode dizer assim, isso é bem. A outra pessoa pode dizer, isso é mal. Na cabeça de cada um tem uma versão diferente daquilo que acontece no mundo objetivo. A mesma coisa para diversas pessoas pode ser bem ou mal. Uma pessoa pode achar uma coisa bem e outra pessoa achar a mesma coisa como mal. Por quê? Porque a humanidade tem uma incapacidade total de entender o bem e o mal. Não é verdade? Agora, a questão é o seguinte: nós podemos falar o seguinte, não é bem nem mal, é o necessário. É por isso que o nosso mestre fala, quem entendeu a polaridade entende tudo. Agora, é claro que nós, quando fazemos julgamentos, nós jogamos adjetivos, qualificações. Mas nos esquecemos que nós temos podemos ter os mesmos defeitos dentro de nós. E geralmente é assim. A pessoa critica muito o semelhante e normalmente, quando a pessoa critica um semelhante, ela tem os mesmos defeitos dentro de si mesma. Mas ela não admite isso, ela tem os mesmos defeitos. Então, por isso que Jesus, de acordo com a lei cósmica, diz: não julgue para não ser julgados. Nós não temos capacidade e evolução espiritual para julgar quem quer que seja. Só a lei universal tem essa capacidade. A lei universal que tem conhecimento do karma, das condições específicas, etc., etc., da etapa evolutiva do indivíduo. Então, como o nosso irmão Guazelli falou, advém dos adjetivos, advém das qualificações que uma pessoa dá ao seu semelhante. E muitas vezes essas qualificações que ele dá para o semelhante, como uma advertência, ele tem dentro dele mesmo essa negatividade. Por isso que a gente não deve julgar. Muito bem, professor. E a Eliana Teixeira, ela lembra bem uma frase do professor no Pequeno Oráculo. Crítica construtiva, uma crítica despojada de seus elementos negativos, torna-se a mais poderosa tribuna do aperfeiçoamento. Exatamente. JHS. É claro. Então, a crítica ela tem que ser baseada em fundamentos espirituais, da ciência inicial das idades. Né? Agora, quando a crítica não tem essa base espiritual, ela torna-se a censura. Então, o indivíduo vai censurar o próximo, vai censurar algo, mas normalmente ele tem dentro dele aquele mesmo defeito. O mesmo defeito que ele está censurando no próximo, ele tem dentro dele mesmo. Então, isso é muito importante. Aí, como o nosso mestre falou, a crítica tem que ser despojada dos elementos negativos. A crítica é necessária, mas é necessário que a pessoa tenha consciência de que a crítica tem que ser despojada de qualquer interesse pessoal e com a consciência de que, quando a gente critica, nós devemos primeiro analisar dentro de nós mesmos se nós não estamos submetidos a essas mesmas deficiências que nós apontamos nos outros. Né? Muito bom, professor. E ela também lembra uma outra frase do professor JHS, que diz o seguinte: uma crítica oportuna projetará sobre os corpos e as almas da perfeição do arquétipo como uma verdadeira invocação à latente,
perfectibilidade de tudo quanto existe. JHS, pequeno oráculo. A crítica é necessária, mas temos condição de entender que a crítica deve ser baseada em elementos espirituais, não é isso, verdade? Obedecendo principalmente à lei do amor e do perdão, fundamentalmente. O nosso mestre fala isso. Se ele, numa das suas revelações, fora do amor e do perdão não existe nada, não pode existir nada fora do amor e do perdão. É a lei cósmica justa e perfeita. Então, a crítica tem que ser baseada nessa. A crítica tem que ser baseada justamente no amor e no perdão, para ter uma validade cósmica. Muito bom. O Guilherme Gazelli coloca, as universidades são ocultas também? Não, as universidades não são ocultas, porque é uma diferença muito grande. Veja bem, olha, vamos diferenciar uma universidade de uma escola iniciática. A universidade, ela projeta na inteligência do indivíduo informações. A escola oculta, ela projeta no indivíduo as possibilidades da transformação interna. Então, a universidade não transforma o indivíduo e nem dá elementos para transformar, eu já falei isso. Aliás, pelo contrário, uma pessoa pode entrar na universidade de um jeito e sair pior, né? A pessoa entra, faz um curso de física atômica e fica inventando bomba atômica para soltar em todos os cantos. Isso de uma maneira ilustrativa, estou falando. Outras coisas também, né? Então, às vezes, o sujeito pode entrar de um jeito e sair até pior. Mas a escola iniciática, a verdadeira escola iniciática, não. Ele faz a transformação do indivíduo. É claro que é por isso que a universidade ela não é oculta, porque são informações. As informações podem ser obtidas em qualquer lugar, né? A pessoa, se for inteligente, ela sozinha pode fazer um curso de engenharia. Não pode? Ela pode pegar livros de engenharia, estudando, e se tornar um engenheiro, só que sem diploma. Ela pode fazer isso. Se torna um engenheiro, só que não tem diploma. Mas ela pode estudar, pegar livro de engenharia e estudar, não pode? A pessoa pode fazer isso, né? Pode fazer. A pessoa pode estudar medicina sem fazer. A pessoa pode ter conhecimento de medicina sem fazer o curso de medicina, só que não pode exercer a medicina. Ela pode pegar livros e mais livros, estudar, ter um conhecimento sobre medicina, sobre todas, uma coisa fantástica, mas não pode exercer porque não tem um diploma. Ela tem que ter o diploma, se formar, mas ela tem que ser qualificada para exercer a profissão. Então o conhecimento da universidade não é oculto, não é transformação interna, é informação. E as informações estão nos livros, nos programas, etc., nas palestras, e qualquer um tem acesso às informações. Mas a escola iniciática, não. Ela trabalha com a transmissão das possibilidades da transformação interna, através das yogas, através dos ensinamentos, das cartas de revelação e assim por diante. Aí o indivíduo vai se transformar a si mesmo. Agora, eu digo uma coisa. No futuro, veja bem, eu espero que seja um futuro bastante próximo, as universidades se transformarão e farão com que o indivíduo também se transforme dentro da universidade, tornando-se um indivíduo mais autêntico, mais razoável, mais amoroso. A universidade vai tender para isso. A tendência das universidades, que não é oculta, é tornar-se também universidades de nível similar às das escolas ocultas. Isso no futuro, né? Num futuro que eu espero que seja o mais breve possível. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados. Se eu quiser dar uma olhada nas perguntas, eu queria falar sobre a nossa próxima roda de conversa aqui no canal Conexão 3005. Então, a próxima roda de conversa é um evento COGEP e Conexão 3005. Então, esse vai ser simultâneo, né? São Lourenço, Minas Gerais, né? E São Paulo. E o tema vai ser justamente sobre São Lourenço e a simbologia para os dias atuais. É dia 1º de outubro, terça-feira próxima, no mesmo horário, às 20h40. Vai ser falado sobre o brasão de São Lourenço, de Minas Gerais, que contém símbolos sagrados e históricos, caracterizando a cidade.
A abertura dessa roda de conversa será feita pelo presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, Leonardo Faria Jefferson de Souza. E os expositores que falarão sobre o tema é o vereador e professor William Eventos. Também falará Fernando Lessa e Eduardo Nunes. Então, prestigie, será terça-feira agora, próxima, 1º de outubro de 2024, no mesmo horário, às 20h40. A moderação será feita por Daniela Troncoso e Gilberto Catira. E eu queria falar também sobre um curso de Reiki nível 1, O Despertar. Será no dia 13 de outubro, tá? O horário está aí das 9 às 19 horas. O Reiki é uma técnica japonesa que equilibra e restaura a energia do organismo e favorece a capacidade de cura. O curso será presencial, com a Luzia Mayumi, né? Nomi Yama, mestre, e o professor, que é o professor de Reiki. Será feito lá no Espaço Shakti, que fica no departamento do Sumaré. O endereço está aí, Rua Paracuê 188, fica próximo do metrô Vila Madalena. Para mais informações e inscrição, aí está o telefone da Luzia, né? É 11 97162 3838. Então, quem tiver interesse nesse curso, é só ligar aí para a Luzia no telefone 11 97162 3838 e pegar informações e já fazer a inscrição, tá bom? Eu também queria falar sobre, já que a gente está falando de espaço Shakti, né? Eu queria dizer que o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era, tem sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Aí, quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para informações, tem o telefone que pode ser também via WhatsApp. O prefixo é 35 99756 6874. E aí está o endereço do Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que temos uma filial no departamento da SBE de Brasília e no departamento 2 em São Paulo, no departamento de Santana e no departamento de Sumaré, que é onde vai ter o curso de Reiki, tá? Então, os recados era esse. Professor, o senhor tem viu alguma pergunta? Não, não vi, não, já tudo respondido. Apenas o povo fala, né? O povo tem uma moda de falar, né? Que geralmente, quando a pessoa, quando joga pedra no vizinho, ela tem telhado de vidro, né? Isso. A pessoa joga pedra no vizinho, mas ela própria tem telhado de vidro. Então, não se pode fazer isso, jogar pedra no vizinho. Né? A gente tem que tomar cuidado, analisar a nossa própria consciência para saber se nós não cometemos os mesmos erros. E, geralmente, o que acontece na humanidade é que, de maneira geral, as pessoas criticam umas às outras, mas elas mesmas têm aqueles defeitos, mas de uma outra forma de expressão. Né? Então, é preciso muito cuidado. Né? Por isso que não devemos julgar quem quer que seja, porque não temos capacidade para julgar quem quer que seja. Só Deus mesmo, né, professor? Criticar, sim. Uma crítica construtiva, o nosso mestre diz que é importante, mas uma crítica baseada nos princípios do amor e do perdão. Do amor fraternal, né, professor? Tem que ter fraternidade. Exatamente. Então é isso, professor. A gente está fechando o horário, né? 1h30, né? Que é o nosso tempo. Eu queria mais uma vez agradecer o professor, né, por nos trazer tanto conhecimento e continuar falando sobre. O senhor vai continuar, né, professor, falando sobre JHS? Porque vamos ter a quarta parte. A quarta parte, porque o senhor acaba aglutinando tanta informação útil e importante. Muita né? informação. Muita informação. Hoje foi a terceira parte, a semana que vem vamos ter a quarta parte. A quarta parte, isso. Eu queria agradecer. A sexta, vamos ver. Isso. Então, eu queria agradecer ao professor Val por trazer todo esse conhecimento, agradecer todos os
que nos assistem, que participam, que fazem pergunta, e desejar um bom final de sábado, bom domingo, e até terça-feira e até o nosso próximo encontro no sábado. Boa noite. É com você, Gilberto. Boa noite a todos, um bom finalzinho de sábado para todo mundo, um bom domingo. Só responder rapidinho aqui, Carlos, uma pergunta que o Guilherme colocou, se eu já tinha feito um mapa astral de Jesus. Não, a gente não tem com exatidão, mas eu tenho um estudo sobre isso, de repente a gente traz até aqui para o Conexão, uma hora dessa, esse estudo que é interessante, fala aí dos ciclos, então, que envolve o nascimento do Cristo, né? A questão da pesquisa sobre a data de nascimento dele, que envolve a questão da troca das eras, né? Então, é interessante. De repente, a gente traz aqui para o Conexão, uma hora dessa, esse trabalho, para que todos acessem. Então, era isso. Bom final de semana, bom restinho de sábado para todo mundo, bom domingo. E até segunda-feira, aqui na nossa atividade de terça. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. E até sábado que vem, agora, vendo a quarta parte dessa exposição. Professor Henrique G. de Souza, Vida e Obra. Muito obrigado a todos. Luz, paz e amor para todos. E fiquem todos com Deus.